Vanderlei Luxemburgo é o plano A da diretoria do Cruzeiro caso o treinador Moza peça demissão. Sede Campestre 2 é penhorada devido à ação trabalhista movida pelo ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. E Sub-20 vence pelo Campeonato Mineiro da categoria por 3-1 e se classifica às quartas de final do Campeonato Mineiro. É sobre tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sem não antes pedir para você deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, como eu sempre digo, sintam-se à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Pessoal, que dia triste, que dia apático. Eu particularmente já esperava um resultado revés diante do Remo, para ser muito honesto com vocês, mas eu esperava também que algumas mudanças fossem feitas a partir desse trágico resultado, só que infelizmente a inércia tomou conta do Cruzeiro mais uma vez e nada aconteceu, né? Consequentemente, a derrota foi em vão, porque nada mudou. Mas, apesar da tristeza, as notícias continuam acontecendo e a banda não pode parar, né? Então vamos lá trazer o que mais de recente aconteceu no dia do Cruzeiro, a começar pelo Sub-20, que venceu pela última partida da fase de classificação do Campeonato Mineiro. A gente venceu por 3-1 o Boston City fora de casa. Os gols do Cruzeiro marcados, 2 pelo Daniel Júnior, que é o camisa 10, e um gol contra do próprio Boston City. Com isso, o Cruzeiro se classificou às quartas de final da competição, fica agora no aguardo do seu adversário. Lembrando que a competição ela é composta por 20 clubes que são divididos em 4 grupos de 5. Os 2 melhores de cada grupo se classificam para disputarem as quartas de final, semifinais e, consequentemente, a final. Então o Cruzeiro agora aguarda o seu adversário ao complemento da rodada e o Cruzeiro foi a campo com a seguinte escalação: Denevis no gol, Riquelme na direita, 2 zagueiros, Alisson e Matheus Vieira, na lateral esquerda, Kaique. Meio-campista, Ageu, primeiro volante, Breno, segundo volante, Daniel Júnior como camisa 10, 2 pontas abertos, na direita Paulinho, na esquerda Igor Lemos e no comando de ataque o Queiroz, que vem sendo reserva até aqui na temporada, mas com a ausência do Thiago ele ganhou chance, ele que já marcou aí alguns gols mesmo sendo reserva. Então esse foi o time titular do Cruzeiro, que agora fica no aguardo do seu próximo adversário no mata-mata do Campeonato Mineiro. E pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro volta a campo no sábado, 9h30 da manhã, contra o Vasco pela 7ª rodada da competição. Então, sábado, 9h30 da manhã, o Cruzeiro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, beleza? Sede Campestre do Cruzeiro, penhorada devido à ação trabalhista movida pelo técnico Mano Menezes. A ação trabalhista tinha o valor inicial de 4,3 milhões de reais, mas a Justiça entende que o Cruzeiro deve ao treinador 3,6 milhões de reais. Então já tiveram algumas audiências e a Justiça, na verdade, já executou o Cruzeiro a pagar isso. Como o Cruzeiro não tem fundos, né, não tem dinheiro, a sede Campestre 2 foi penhorada como forma de pagamento, ou como forma de pelo menos garantir que mais hora menos hora esse pagamento vai ser realizado, né? Eu não sei como funciona essa questão de penhora de bens imóveis, só que me preocupa porque o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, disse que a única alternativa para a gente pagar a dívida do Denilson, que qualquer hora a bomba vai estourar na mesa do Cruzeiro, é com a venda da sede Campestre 2, essa mesma que foi penhorada agora no caso do Mano Menezes. E aí eu pergunto para vocês, será que é responsável ter apenas uma alternativa para pagamento de uma dívida que pode ocasionar o rebaixamento do Cruzeiro à Série C? Muito se fala que esse imóvel do Cruzeiro está todo irregular, que antes de vendê-lo seria necessário regularizá-lo, né, tirar as certidões negativas e tudo mais. Então ele está irregular, legalmente falando, está penhorado nessa ação do Mano Menezes. E aí, eu leigo do jeito que sou, eu não entendo do assunto, eu pergunto aí, se tiver alguém me assistindo que entenda, é possível o Cruzeiro vender essa sede campestre para pagar a dívida do Denilson, sendo que o imóvel está irregular e que está penhorado em uma ação trabalhista? Tem me preocupado muito isso, o fato do Cruzeiro não ter alternativa para pagar essa dívida do Denilson, que ainda o Cruzeiro não foi notificado, é verdade, mas a gente sabe que mais hora menos hora será, e aí terá um prazo de 30, 60 ou 90 dias para pagar a dívida. Caso contrário, é rebaixamento
para a Série C. Apesar de que o nosso time já está indo para a Série C dentro de campo, né? Então pode ser que essa dívida não seja paga e que ainda assim o Cruzeiro caia de divisão, o que é muito triste, mas parece ser a nossa realidade hoje, uma vez que nada funciona no Cruzeiro, a engrenagem está toda errada, está toda enferrujada, os nomes que não deveriam mais estar na instituição ainda continuam por lá, né? O presidente não pede para sair, o treinador não pede para sair, jogadores defendendo a comissão técnica, mesmo a gente a gente não está vendo nenhuma evolução dentro de campo, o Cruzeiro apenas regride, a cada jogo que se passa as nossas atuações estão piores. E com a entrevista coletiva de Sobis e Rômulo ontem ficou muito claro, transparente, cristalino o porquê desses jogadores que vêm abaixo da média estarem tendo tantas oportunidades, né? Mesmo com o futebol pífio, eles continuam jogando, mas ontem ficou muito claro o motivo disso tudo, é que eles estão fechados com o treinador do Cruzeiro. Então, de que forma o Moza vai tirar Rômulo, vai tirar Sobis, sendo que são eles a blindarem o treinador do time, né? Então, as atuações deles dentro de campo são o último critério para definir se eles ficam fora ou não, uma vez que eles estão defendendo com unhas e dentes esse treinador incompetente do Cruzeiro, que até aqui só piorou o nosso pobre futebol, que já era ruim e hoje é ruim ao quadrado. Então, fica muito difícil da gente imaginar, né, que algo vai ser feito de positivo. Então, enfim, sede Campestre 2 penhorada devido à ação trabalhista do Mano Menezes, e teve outra ação, que é do auxiliar técnico na era do Felipe Conceição ainda. O Fábio Vasconcelos iniciou uma ação trabalhista, né, em desfavor do Cruzeiro, pleiteando aí R$227 mil, ele que era o auxiliar técnico do Felipe Conceição. A primeira audiência ainda vai ser realizada no dia 4 de agosto, então esse é apenas o valor inicial que ele vai pleitear na justiça. Pode ser que caia um pouco, pode ser que não, mas provavelmente realmente é um valor devido, até porque o Cruzeiro não tem pago ninguém. Então, muito provavelmente esse valor é pertinente e apenas mais uma das tantas ações trabalhistas que o Cruzeiro tem na justiça, né? Enfim, e vamos falar agora do plano A da diretoria do Cruzeiro, que estabeleceu aí o nome do Vanderlei Luxemburgo como prioridade para ser o nosso novo treinador caso o técnico Moza peça demissão. Essa informação foi apurada pelo Guilherme Pio, lá do UOL.com.br, ele que é setorista do Cruzeiro aí há algum tempo já e tem sim as suas fontes, sua credibilidade. Então, apesar que no momento a gente vive aí uma situação de encruzilhada, né? A gente não pode contratar um novo treinador se o Mozart for demitido. Então a gente fica na esperança que o Mozart tenha hombridade e que tenha discernimento, que o seu trabalho frente ao Cruzeiro não tem mais como ter prosseguimento e que ele peça para sair do Cruzeiro. Só que por outro lado, apesar da gente já ter esse plano A, que é muito questionável também, o nome do Vanderlei Luxemburgo, será que o Mozart vai pedir para sair? Porque nas duas últimas entrevistas coletivas que ele deu, ele disse que seria muito covarde por parte dele e que seria muito fácil pegar o bonezinho dele e meter o pé do Cruzeiro, que a carreira dele, né, a história dele no futebol como jogador e como treinador é de muita luta, de ir conquistando degrau por degrau, e que hoje, no ápice de sua carreira frente ao Cruzeiro, ele enxerga isso como um ato covarde pular do barco. Só que ele tem que ser, se for essa palavra que ele acha, covarde nesse momento, eu discordo. Ele tinha que ser homem, tinha que ter hombridade, tinha que ter humildade em reconhecer que nada fez de positivo aqui no Cruzeiro e pular assim do barco, porque a embarcação está afundando. E provavelmente sobre o comando dele vai realmente haver o descenso para a Série C. Então eu particularmente fico na expectativa que, em caso de mais um resultado negativo, ele peça para sair do Cruzeiro, até porque no futebol também não tem verdade que dure 24 horas, né? Tudo que a galera afirma frente às câmeras no futebol pode se desfazer em menos de 24 horas, então toda essa resistência que o Moza vem mostrando frente ao Cruzeiro em não largar o osso, pode ser que mude com mais um resultado negativo. Pode ser difícil, pode ser fácil, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu sinceramente já não confio em mais nada, já não sei de nada. Eu apenas torço para que as coisas comecem a dar certo. E é muito engraçado
que o enredo desse ano ele é muito parecido com o do ano passado, quando a diretoria do Cruzeiro contratou um técnico completamente rejeitado por grande maioria da torcida, como havia sido com o Ney Franco. Esse ano foi com o Moza. Uma rejeição enorme e que, óbvio, não ia dar certo dentro de campo, como não deu com o Ney Franco e como não tem dado com o Moza. E aí, o substituto naquela oportunidade foi o Filipão, que nos salvou do rebaixamento da Série C. Ato aí que eu vou agradecer pro resto da minha vida. Se não fosse o Filipão e o Sobis naquele ano passado ali, provavelmente a gente estaria jogando a Série C hoje. E nesse ano caminha para uma coisa muito parecida. Sai um técnico rejeitado e entra um medalhão, que seria o Vanderlei Luxemburgo, que conforme foi apurado pelo Guilherme Pio aí, seria o plano A. Há quem questione que o Luxemburgo é pior que o Filipão, que é melhor, que é do mesmo nível. Eu sinceramente acho que é 6 e meia dúzia. A única certeza que eu tenho é que precisa mudar o comando técnico do Cruzeiro. Seja para tirar o Moza, para deixar o Joãozinho lá no lugar dele, o Manezinho, o Beltrano, o Ciclano. A única coisa que não dá mais para continuar é com o Moza lá. E sinceramente, se ele pedir demissão e vier um Vanderlei Luxemburgo, apesar de eu achar que o Cruzeiro não vai conseguir grandes coisas com o Luxemburgo, se conseguir permanecer na Série B, eu acho que eu já me dou por satisfeito, porque parece que a temporada do Cruzeiro está perdida. Mas é isso. Plano A do Cruzeiro, caso o Moza peça demissão, é o Vanderlei Luxemburgo, técnico esse bastante apoiado pelo Pedrinho BH, mais conhecido como Pedro Lourenço, um dos empresários aí que mais ajuda o Cruzeiro no dia a dia, beleza? Use os comentários aí para deixar sua opinião, seu ponto de vista. E lembrando que 8 horas da noite tem live Passa Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.